Esse é o Tudo Posso, a gente está de volta, nós vamos falar agora sobre preconceito, né? E para contextualizar para vocês, no dia 5 de janeiro de 1989, há 27 anos, faz tempo, né? Entrou em vigor aí a Lei 7.716, que define os crimes resultantes de preconceito racial, né, no Brasil. A legislação, ela determina a pena de reclusão a quem tenha cometido os atos de discriminação ou preconceito de raça, de cor, de etnia, precedência nacional, entre tantos outros temas. Com a sanção, essa lei ela acabou regulamentando o trecho da Constituição Federal que torna inafiançável e imprescritível, né? Palavra difícil, o crime de racismo, após dizer que todos são iguais, sem discriminação de qualquer natureza. Infelizmente, né, mesmo depois de tanto tempo, né, 27 anos, o preconceito ainda é um problema atual. E no programa de hoje eu recebo mais uma vez aqui a doutora Ana Bernal para falar com a gente, né, sobre como agir nesses casos. Doutora Ana, boa tarde. Olá, né? Rafael, boa tarde. Obrigado pela presença. Imagina, né? É sempre um prazer estar com você. A palavra preconceito, a gente vai falar sobre preconceito ou intolerância? São sinônimos nesse caso, né? Eles são, mas preconceito é o mais comum, né? É aquilo que nós vemos comumente no nosso cotidiano. Todos nós já passamos por alguma situação de preconceito, e vimos alguém passar por essa situação. Então, o racismo, ele está próximo, embora um pouco diferente. Então, como você muito bem disse, nós temos uma lei específica que trata sobre racismo, mas é tão grave que nós temos também na Constituição Federal, no artigo 5º, assegurado exatamente a coibição do racismo. Então, ele prevê que todos somos iguais, como você bem disse, perante a lei, havendo a pena de 1 a 3 anos de reclusão para aquele que pratica um ato de racismo. Mas, doutora Ana, a lei existe, está no papel, mas como que é a prática para isso? O Brasil, apesar de ser tido como um país de grande miscigenação de raças, deveria, e nos olhos de alguns, nós somos um país muito acolhedor para essa diferença de raças. Isso é a visão de alguns, não é a minha, e acredito que não é o nosso cotidiano no dia a dia, não é isso que a gente se depara. Então, o que acontece? Nós vimos com um histórico de grande discriminação, e hoje em dia nós temos um processo de preconceito muito forte, onde se discrimina tudo que é fora ou ideologicamente fora do contexto daquela sociedade. Ideologicamente porque são ideias negativas e preconcebidas. Então, isso leva à permanência, à persistência de atos de racismo, de preconceito, de discriminação, tanto quanto a raça, quanto a cor, quanto a origem, que é muito comum também, e a opção sexual também. Então, todas essas situações são situações abordadas dia a dia, onde nós vemos persistência nesses atos. Quando a gente fala em racismo, vem muito clara, né, vem à mente assim, casos no futebol. Nós tivemos muito isso já aqui no Brasil, ainda tem, lamentavelmente. Tem o caso da jornalista da Globo, a Maju, né? Maju. Né? Que está à frente lá do Jornal Nacional, na Previsão do Tempo. Atrizes também que já foram utilizadas, inclusive em redes sociais. Parece que as pessoas não têm medo, doutora Ana. A verdade é o seguinte, o racismo, ele é um pouco diverso dessas situações pontuais que você me citou. Essas situações pontuais, elas são injúria racial. Injúria? É diferente? É diferente. E injúria racial? É diferente, porque o racismo, ele visa um determinado grupo de pessoas e ele se afere a esse grupo de pessoas. Como, por exemplo, uma empresa que fala que não admite pessoas no contrato judeus. Não, é isso, ou negros. Negros, tá. Um restaurante que impede a entrada de índios, por exemplo. Então, essas situações, elas ferem toda uma comunidade. É um coletivo. Exatamente. De raça, etnia, etc. Esse crime de racismo, realmente, ele é genérico e prevê, inclusive, aquilo que você falou. É imprescritível e sujeito a pena de 1 a 3 anos de reclusão. A injúria racial, ela é direcionada diretamente a uma pessoa específica. Então, quando você ouve, é o que comumente a gente escuta com mais frequência, você ouvir uma pessoa sendo
conotada como pela cor ou pela sua origem. Então, isso daí, direcionado a uma pessoa específica, é uma injúria racial. Esse crime é prescritível, ele prescreve em 8 anos e ele é afiançável, porque ele não visa uma comunidade. Então, quando é o racismo, o que se preconiza ali é a dignidade da pessoa humana. Quando você direciona a uma pessoa, que é injúria racial grave da mesma forma, ele prevê a reclusão de 1 a 3 anos e multa da mesma forma, mas ele já é afiançável, então a pessoa pode responder pagando fiança e prescreve em 8 anos. Então, existe essa diferença. Quem pratica injúria racial, quer dizer, quem pratica o crime contra uma pessoa, é isso, não tem uma tendência de praticar contra outras pessoas também? Naturalmente, porque se a pessoa é racista ao ponto de conotar essa pessoa, chamar essa pessoa, seja lá do que for, distingui-la por raça, cor, etnia, etc., ou religião, se ela tem esse hábito, ou se ela tem dentro de si isso, ela é racista, sim. A verdade é que muitos são racistas e poucos se dizem ou poucos se assumem. Mas, de alguma forma, no Brasil, como eu estava falando, a parte histórica, carregamos muito essa parte de discriminação, mas se estimula muito essa questão do preconceito, aquela ideologia de padrões já preconcebidos. Então, tudo que é diferente, a pessoa acaba tendo um preconceito. Preconceito é muito comum, não só quanto à raça, origem, muito comum, mas também quanto à opção sexual. Onde a senhora acha que nasce esse estímulo? No Brasil, eu acredito que a parte histórica é muito forte. Vem da história já do Nós Brasil. Temos uma história muito forte de discriminação. Pela própria escravidão, seja dos negros, dos índios, é isso? Nós temos essa história de discriminação. Nós tínhamos os escravos, que eram negros, os índios que foram discriminados. A nossa história aqui no Brasil é de forte discriminação. Isso perpetua, porque há aquela ideia de que, embora sejamos um país cheio de raças, de que uma prevalece sobre a outra, desprezando aquela que ideologicamente entende que seja inferior, o que isso não existe. Aliás, aqui em São Paulo, né, a gente sabe que São Paulo é a capital de todas as tribos, né? Vamos falar assim, né? Com toda certeza. Multicultural, né? Uma cidade que se formou aí com presenças internacionais, vamos colocar assim, né? Com a migração que veio italianos, espanhóis, judeus, espanhóis, portugueses, né? E o próprio Brasil veio para São Paulo, né? O próprio Brasil veio para São Paulo. E muita gente cria, né, justamente esse estigma, né? Eu não gosto de nordestino, não gosto de mineiro, eu não gosto do sulista. Exatamente. Isso é uma forma de preconceito, porque quando você fala exatamente o que você acabou de falar, não gosto de, porque ele é originário ou do Nordeste, ou do Sul, ou de qualquer outro lugar, isso é uma forma de racismo. Está discriminando uma sociedade, daquela sociedade inteira. Então, isso é uma forma de racismo. Sabe que esses dias eu fui convidado, né? Não curti, mas a curtir uma página de um movimento separatista. Aquela história de vamos separar São Paulo do resto do Brasil, vamos separar o Sul do resto do Brasil. A senhora já viu isso, inclusive? Já vi. Né? É uma forma de preconceito. Eu concordo, é uma forma de preconceito. É uma forma de você blindar, digamos assim, essa sociedade de São Paulo, tida como supostamente, já que querem blindar. A locomotiva, né? Aquela coisa toda, né? Mas São Paulo é tudo isso que ele é hoje por conta de todas as pessoas que estão agregadas e que vieram para São Paulo e que vêm para São Paulo, que dão sua mão de obra especializada, que fizeram São Paulo crescer e ser o que ele é hoje. Não seria a mesma forma, não seria a mesma São Paulo se não tivéssemos essas pessoas que vêm de diversos lugares do Brasil. A lei, lá de 27 anos atrás, ela continua atual, doutora? Continua ela precisa atual. ser revista? Eu concordo, eu acredito que o que precisa ser revisto são os nossos valores, os nossos preconceitos. A mudança está dentro de nós, porque a lei assegura, como eu te falei, tanto para o racismo como para a injúria racial. A injúria racial é prevista no Código Penal, mas da mesma forma ela está prevista lá. Então, as pessoas se continuam perpetuando nesse ato, o que precisa ser mudado são os conceitos das pessoas. Então, acho que nós precisamos de desenvolver um desenvolvimento mais... inserindo mais na sociedade as pessoas de diversas comunidades, diversas cores, sermos mais proativos e não mais seletivos. Nós somos muito seletivos, nós costumamos nos associar a grupos restritos, ou por cor, ou por cidadania, ou por ideologia. Então, isso precisa mudar, não só políticas, logicamente, desenvolvendo que as pessoas tenham a oportunidade de termos uma mentalidade menos preconceituosa, mas cada um dentro de nós também, porque às vezes a gente se diz não racista e às vezes você se depara com algo
que é racista, pode até não ser racista, porque o racismo, como eu falei, é uma forma bem distinta, mas pode ser preconceito ou mesmo discriminação. É comum no dia a dia nós vermos pessoas sendo discriminadas, ou mesmo nós já tivemos alguma situação onde fomos discriminados. Então, isso precisa mudar dentro de nós. Precisamos de uma sociedade mais coesa, mais justa, menos desigualdade, as desigualdades sociais, a desigualdade de raça, isso é pouco trabalhado. Então, isso leva à discriminação, ao preconceito, à violência e à marginalização dessas pessoas. Sobre desigualdade social. A questão financeira, ela também entra nessa lei quando existe algum tipo de preconceito? Ela entra na injúria racial. Quando você faz uma discriminação para a pessoa, seja até porque para pessoa idosa, deficiente, isso tudo está abrangido na legislação, no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Então, tanto a pessoa idosa quanto a pessoa deficiente está abrangido lá essa discriminação. Agora, há algumas que não estão abrangidas, mas são persistentes, como você bem falou. Então, nós podemos criminalizar, sim, porque não deixa de ser uma injúria, ela pode não ser racial. Mas hoje, por jurisprudência, nós conseguimos, na hora do entendimento, acaba aplicando a mesma pena, seria isso? A mesma pena, isso. O que nós não podemos é deixar de denunciar essas atitudes, que é comum essas coisas passarem assim de uma forma, virou tão corriqueiro nós ouvirmos e assistirmos persistentemente essas atitudes que a gente acaba se acostumando e não denuncia. Nós precisamos denunciar. As pessoas estão denunciando mais? Eu concordo que acredito que não. Esses casos públicos certamente estimulam as pessoas a observarem mais o que é racismo e até observando que já foram vítimas. No caso do futebol é muito claro, né? A própria mídia está junto ali, está noticiando aquele fato, né? Está narrando aquele jogo de futebol, por exemplo, e a gente vê lá, né? O próprio jogador ele vai a público e fala, se aproveita justamente da força da mídia. No caso, eu falei da Maria Júlia, né? Da Maju, falei também tem outras atrizes que também já foram vítimas, acho que a Thaís Araújo e tudo mais. São pessoas que foram nas redes sociais dessas meninas, né, e acabaram colocando ofensas ali. Então ficou uma coisa clara, absolutamente comprovada. Quando eu recebi isso de forma verbal, estou andando na rua, alguém me ofende por preconceito, o que eu faço? Como que eu provo isso, doutora Ana? Então, é o que eu estava falando. Quando a pessoa ofende a você, é tal da injúria racial e não mais o racismo. Mas tanto o racismo quanto a injúria, as duas têm que ser denunciadas. De que forma? Vá na delegacia, faça um boletim de ocorrência, registre esse ato discriminador, esse ato de preconceito, esse ato de racismo, seja ele qual for, porque isso é abominável. Mas eu tenho que reunir provas para isso? Sim, porque, na verdade, se alguém te fez essa injúria, você tem que provar. Logicamente, quem recebe essa injúria se sente até assim, como que eu vou provar se eu estava só? Mas até uma questão de proteção, porque alguém que não gosta de outro vai lá e fala, não, ele me ofendeu, me injuriou, através de algo irracial, então tem que ser provado. Às vezes é difícil, mas às vezes não é tão difícil, alguém ouviu. O que a maioria das vezes acontece é que as pessoas que ouviram não querem se expor, não querem fazer testemunho, e aí fica difícil você conseguir angariar provas para que essa pessoa responda a um processo criminal, porque essa pessoa responde a um processo criminal, e civilmente, que você pode pedir a reparação, porque toda vez que a pessoa comete um ato ilícito ou causa dano a outra, é obrigada a indenizar. Então, não é só o processo criminal, que já é um dano para a pessoa, mas também civilmente. Civilmente para quê? Para que a pessoa pague por aquilo que fez, de certa forma, ainda que às vezes não tem valor algum que possa te recompor aquele dano que você sofreu, mas é uma forma de equilíbrio, e também que a pessoa se sinta inibida a não praticar novamente esse ato, que é abominável, né, Rafael? Estarmos nos dias de hoje, vermos atitudes raciais, o crime de racismo é um crime abominável, quer dizer, todos somos iguais, não existe distinção de cor, raça, etnia, somos uma raça só, somos seres humanos, mas é isso que as pessoas não têm, essa filosofia, não há esse conceito. Então, cabe a nós também, e a vocês da mídia, a gente agradece essa oportunidade, de levar isso para as pessoas, para que as pessoas realmente entendam o que é preconceito e que se inibam. As pessoas podem até não gostar. Agora, o que eu não posso é ofender o outro. O preconceito racial, acho que mais conhecido mundialmente falando, né, pelo menos historicamente que a gente tem, a gente lembra dos alemães, né, contra os judeus, né?
a ideia de Hitler e tudo mais, né? Ainda até esse tempo atrás, eu lembro que o Fantástico exibiu uma reportagem sobre o Mengele, né? Que foi um dos líderes, né, nazistas da época e tudo mais. A ossada dele foi encontrada aqui em São Paulo. Mas enfim, o caso o mundo evoluiu de alguma forma, não pegando só o Brasil como exemplo, mas o mundo. Como que o mundo hoje olha o racismo, doutora Ana? Olha, Rafael, teoricamente evoluiu. Nós somos seres humanos mais evoluídos, então, teoricamente, nós teríamos que ter evoluído na questão racial. Mas o que você observa no teu dia a dia, eu acredito que a evolução foi muito pequena. No Brasil, nomeadamente, já falamos, e não precisamos ir para tão longe. Estados Unidos é um dos países onde o racismo é perpetuado, persistentemente. Você tem os bairros dos negros e os bairros dos brancos, é isso, né? Sim, África do Sul. Parece uma coisa de Brasil colônia ainda, Exatamente, não é? Brasil colônia. Né? Então, se nós nos compararmos com os Estados Unidos, nós podemos até dizer que evoluímos de certa forma, tendo em vista que lá atrás, né, nós tínhamos aqui escravos, e quem era escravo era negro, ou quem era negro era escravo, e isso ainda temos essa cultura, mas já muito enrostida, digamos assim. Mas os Estados Unidos não, é claro, é aparente, é chocante. É abominável, porque isso é no dia a dia deles mesmo. Um bairro dos negros, outro bairro dos brancos, onde não se misturam. De hostilização, seja por racismo, né, por injúria racial, qualquer delegacia a pessoa pode procurar? Qualquer delegacia a pessoa pode procurar. Ou o grupo, né, de uma forma em geral? Então, por exemplo, uma pessoa que vai se candidatar a uma vaga no emprego. E chega lá e é falado com todas as letras de que não admitimos judeus, por exemplo, não admitimos negros ou não admitimos índios. É difícil a empresa tomar essa postura de dizer claramente, mas acontece. Até porque, recentemente, uma empresa postou na sua página de uma rede social exatamente candidatos a vagas e excluía uma determinada raça. Então, isso é muito mais fácil de comprovar. Sim, isso é crime de racismo. Quando uma empresa, então, por exemplo, coloca lá as características da pessoa que ela quer, né? Pessoas brancas, loiras, né? Ela está já praticando esse crime de racismo, doutora Ana? Não necessariamente. Porque, por exemplo, uma agência de modelos, às vezes ela tem que atender a um determinado cliente e ela precisa de loiras, brancas, mas também vai ter uma outra oportunidade em que ela precisa de meninas negras. Isso não é racismo, porque é um trabalho pontual. O que a empresa não pode é dizer, eu não admito na minha empresa negros, ou eu não admito na minha empresa, por exemplo, eu não admito que entre no meu restaurante índios. Isso é racismo, com a pena prevista que nós já acabamos de falar. Perfeito. Doutora Ana Bernal, muito obrigado pela presença. Imagina, Rafael, eu que agradeço. Pelos esclarecimentos. O assunto é pertinente, né? Lamentavelmente é pertinente, Lamentavelmente né? Poderíamos não falar mais sobre esse assunto, mas né, ainda Ana? bem que nós temos a mídia para poder falar um pouco sobre esse assunto, porque é importante se tocar em algo que a gente tem enrostido e finge que não existe. Então, é importante a gente abordar esses assuntos. E aí depende muito do papel dos pais também, né? De formar essa nova geração. Isso já vem eu costumo dizer que tudo é formação. E quando você ensina um filho, um sobrinho a sociabilizar, você está criando um ser humano de agregar e não de separar. E outro dia eu ouvi uma coisa muito bacana do meu filho. Ele falou, mãe, eu sou branco de pele, mas eu sou negra de coração. Eu falei, Senhor, obrigada, eu consegui. É bom ouvir isso, né? É bom, porque afinal o que a gente quer, nós somos todos seres humanos. Todos humanos. Vamos fazer intervalo, gente? No próximo bloco tem pão de mandioca sem glúten. A Liana Bovolon vai estar com a gente aqui, ela é nutricionista, vai ensinar você de casa a fazer esse pão que, a princípio, sem glúten, será que é gostoso? Mas, gente, não é preciso sofrer, é possível entrar na dieta comendo bem de forma saudável e está aqui hoje a nossa culinária para provar isso para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com Tudo Posso de hoje.